Olá pessoal, finalmente bora jogar Jurassic World Evolution 3. Eu recebi o acesso antecipado cerca de uma semana antes do lançamento do jogo e nas primeiras gameplays eu decidi fazer testes para ver o que a gente pode construir de diferente. Os membros do canal sabem como eu estava ansioso para testar várias coisas, então ao longo do dia eu publicarei vários vídeos com testes relacionados a coisas diversas, como cercas, aviários, lagoas e mais. Mas agora vamos testar as possibilidades com os caminhos. Mas eu já sei que infelizmente não tem como fazer pontes e escadas porque a Frontier já confirmou isso. Mas nem tudo está perdido, pois há várias melhorias que a gente vai ver. E, para minha surpresa, as peças de construção modular têm a opção de ativar e desativar a colisão, e isso abre um leque de possibilidades. Uma das primeiras coisas que eu reparei, além das novidades e melhorias que eu vou explicar já já, é que o sistema de caminhos funciona basicamente da mesma forma. O que é bom, né? Já que é um sistema bem objetivo e simples. Excelente para quem gosta de criar praças e gosta de fazer formas simétricas e brincar com a geometria também. O único problema é que não tem como fazer caminhos elevados. Enfim, nós ainda temos o segmento máximo, que é o máximo tamanho que o caminhão pode ter, e o segmento mínimo também. Para curvar o caminho funciona da mesma forma que no Evolution 2, Shift no computador, X no Xbox e quadrado no PlayStation, e o jogo ainda facilita para você identificar os ângulos de 90 e 45 graus. Se você curvar o caminho e colocar apenas uma vez, o jogo ainda mostra aquela linha tracejada, e se você seguir, você vai conseguir fazer um círculo perfeito. Todos os tipos de caminho têm três opções de tamanho: pequeno, médio e grande. A ferramenta de substituir funciona da mesma forma que o Evolution 2, você pode substituir segmento por segmento ou pode usar o pincel para substituir vários caminhos ao mesmo tempo. Mas uma ótima novidade é a opção de ajustar o terreno. Você está vendo aqui que o caminho não pode ser colocado em ladeiras íngremes. Então, se você ativar a opção de ajustar terreno, automaticamente o caminho vai criar uma rampa. E o mais legal é que você também pode criar rampas curvadas e suaves. Quando a gente olha de perto, dá para ver que não fica tão suave assim, mas é muito fácil consertar isso. É só usar a ferramenta de suavizar o terreno, colocar um tamanho pequeno e ir passando ao longo da subida. E olhem como é fácil e prático criar um caminho curvado e tão suave, algo que era muito difícil de fazer no Evolution 2. A outra melhoria é que agora nós temos várias opções de caminhos e a maioria delas tem cores totalmente customizáveis. A gente tem até esse tipo de caminho invisível. E só não dá para escolher as cores dos três últimos caminhos. Dá para mudar a cor até de um dos caminhos de terra. O que é bem legal porque dependendo do bioma que a gente joga, não dá para colocar uma terra tão clara assim e até mesmo neve. Então a gente pode tentar utilizar esse caminho, colocar alguma cor peculiar e tentar transformá-lo em alguma textura diferente para o terreno. Agora essa é a parte que a gente vai tentar fazer uma ponte. A gente já sabe que não tem como fazer ponte, caminhos elevados ou escadas com os caminhos, mas como tem a opção de desativar a colisão nas peças de construção modular, então eu pensei na possibilidade de utilizar a ferramenta de adição de terreno e o caminho para tentar fazer uma ponte funcional. Mas, obviamente, a base dessa ponte é fechada. Para fazer isso dar certo, nós vamos criar uma rampa dinâmica com o menor raio possível e o declínio bem alto. Depois é só colocar o caminho e cobrir tudo com peças modulares do jeito que você preferir. Essa é a primeira vez que eu estou fazendo isso e como são testes, meu foco é fazer as coisas de forma mais rápida e não muito detalhada, só para a gente testar e ver se dá certo.
Mas eu confesso para vocês que mesmo fazendo uma ponte simples, dá trabalho. Então, quanto mais alta for a sua ponte, mais trabalho você vai ter. E como vocês podem ver, funciona. Quando eu estava fazendo esse teste, uma coisa que me surpreendeu demais é o tamanho do Patagotitan. Ele é muito gigante e é ainda mais alto do que essa ponte que eu construí. E nossa, ele é muito bonito. Esse novo estilo de design que a Frontier trouxe para os novos dinossauros é realmente incrível. Ponte criada, agora vamos tentar fazer algo um pouco mais desafiador, uma escada. Desgraça! Nós vamos criar escadas da mesma forma que a gente criou a ponte, mas eu confesso para vocês que foi muito difícil. Eu me surpreendi porque eu pensava que criar escadas era mais fácil que criar pontes, mas na verdade eu sofri muito tentando encontrar a angulação perfeita e utilizando a ferramenta de terreno também. E quando eu terminei, não tem como alinhar as peças modulares de forma tão perfeita. Então as pessoas ficam atravessando as peças modulares de uma forma mais estranha, só que ainda assim fica um visual legal. A próxima coisa que eu tentei fazer foi uma ponte para os veículos. Eu tentei utilizar as peças modulares para recriar aquele glitch que tinha no Jurassic World Evolution 2, que permitia que os carros passassem por cima do trilho, do monotrilho. Mas infelizmente não deu certo. Eu testei várias peças diferentes, ativando a colisão, desativando, mas infelizmente eu não consegui encontrar nenhuma peça que fizesse o caminhão passar por cima. Bora ver se com o tempo alguém descobre algum glitch, algum bug ou alguma peça que a gente possa utilizar para fazer uma ponte para os caminhões. Esses foram os testes que eu fiz com os caminhos. Tem novidades muito legais, como a possibilidade de mudar a cor dos caminhos, os novos tipos de caminhos também, que são muitos. Porém, ainda faz falta caminhos elevados e escadas. Eu espero que a Frontier consiga implementar isso no futuro. Uma sugestão que eu tenho é a Frontier adicionar a opção de travar e destravar o chão que fica colado com o caminho. Esse trecho é uma gameplay de Planet Zoo e, como vocês podem perceber, a gente pode criar os caminhos e depois fazer um buraco embaixo. E aí a gente poderia utilizar as peças modulares para criar uma ponte propriamente dita. Enfim, pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se lembre que ainda hoje eu vou trazer muito mais novidades sobre Jurassic World Evolution 3. Até daqui a pouco.